Estamos de volta com o Falando Nisso, nesta temporada, sexta temporada. Eu sempre gosto de repetir, é sempre bom saber. De segunda a sexta, às 22h30, mas na hora que você quiser, no nosso canal no YouTube, que é o Falando Nisso MN. Como eu mencionei no bloco anterior, a gente está recebendo aqui Marcos Avelino, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais. A gente quer entender um pouco como é que estão os policiais federais aqui no nosso estado, quais são as bandeiras de vocês. A Polícia Federal sempre em evidência, né, por prestar um trabalho relevante. E a gente quer aproveitar a sua presença, a sua expertise, as informações que você tem, para falar sobre outros assuntos, como na área de protocolos que são importantes, que vieram à tona dentro de circunstâncias que são distintas da que a Polícia Federal costuma aplicar, mas que protocolos são protocolos em qualquer situação. É sempre bom a gente prestar atenção, porque eles terminam sendo um modelo. Eu queria primeiro começar pela questão do sindicato, agradecer a sua presença, Marcos, e saber como é que estão os projetos capitaneados hoje pelo Sindicato dos Policiais Federais aqui no Piauí, para modernização da Polícia Federal. Porque quando a gente pensa na Polícia Federal, a gente sempre pensa excelência, né? A gente sempre pensa em resultados, mas é necessário ter estrutura, né? Vocês têm a inteligência, mas a inteligência hoje ela se dá de outras formas, com outras ferramentas e outras plataformas também. Como está essa questão? Bem-vindo. Muito obrigado. Meus cumprimentos, Maia, meus cumprimentos a todos que nos assistem. Um grande prazer estar aqui. E é um grande prazer falar do nosso sindicato, falar dos policiais federais, a quem represento, né? Hoje eu sou presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Piauí, mas também sou diretor da Federação Nacional. Então, sou legitimado para representar também os 20 mil policiais federais ativos e aposentados. Que é a FENAP, né? FENAPEF. FENAPEF, PF. Isso. Bem, a nossa luta sempre em busca e em prol de fortalecer os policiais federais, trazer uma proteção jurídica, porque essa proteção jurídica e esse fortalecimento, através de inúmeros projetos que apresentamos e que discutimos continuamente com a classe política, eles visam não apenas a atender o interesse corporativo, mas principalmente ao fortalecer um policial federal, a gente vai ter como retorno uma proteção da sociedade. E aí eu peço licença para a gente falar um pouquinho dessa atuação dos policiais federais em todo o Brasil. Nós somos hoje a maior polícia do planeta em atribuições. É mesmo? Aquilo que a Polícia Federal faz no Brasil, mais de 20 agências realizam nos Estados Unidos, por exemplo. A única polícia que se aproxima um pouco mais da nossa, que a gente chama uma polícia de ciclo completo, são os carabineiros do Chile, que se aproxima, mas ainda assim não tem a quantidade de atribuições que a Polícia Federal possui. Maior em quantidade de efetivo? De atribuições. De atribuições, daquilo que a gente faz. Então, isso torna o policial federal extremamente eclético e versátil. A gente atua nos mais diversas áreas. Então, como por exemplo, e especialmente qualquer bem, serviço ou interesse da União, a Polícia Federal é reclamada a atuação da Polícia Federal. Nós somos a polícia administrativa da União por excelência, nós controlamos portos, aeroportos, linhas de fronteira seca terrestre, nós investigamos crimes organizados e grandes organizações. Nós somos também a polícia que interage com o cidadão através de uma prestação de serviço como fiscalização de produtos químicos, quando a gente fornece um documento de viagem, atendemos estrangeiro, enfim. E ainda podemos atuar através de uma requisição ministerial para crime de repercussão. Haja estrutura necessária, né? Com certeza. Então a gente visa fortalecer essa Polícia Federal, principalmente através de um tema extremamente atual, muito dito e muito defendido, principalmente agora no alvorecer desse ano, que chama-se democracia. Então a gente quer trazer uma democratização interna na Polícia Federal, fortalecendo todos os cargos, abrindo espaço para que todo policial possa crescer na sua carreira ainda mais e a gente possa trazer como retorno à sociedade um trabalho cada vez melhor. E aí, como é que vocês acompanham o sindicato, esses fatos cotidianos relacionados à atuação da Polícia Federal? Isso, nós acompanhamos diuturnamente todas as ações dos nossos policiais. Todas essas operações, a Polícia Federal realiza praticamente uma operação por dia no Brasil, às vezes mais do que isso. Sim. Às vezes bem mais do que isso, né? E a gente tem uma capilaridade muito grande. Nós estamos presentes em todos os estados
e estamos presentes em várias outras cidades de porte no Brasil. Então a gente consegue mobilizar efetivo. O nosso efetivo não é tão grande, mas a gente consegue mobilizar efetivo de forma muito rápida para atender qualquer demanda em qualquer lugar do Brasil. Porque vocês têm que fazer além de vocês terem que trabalhar desse modo colaborativo, tem a questão de estar fazendo upgrade nas carreiras, né? Que é o que o sindicato defende hoje. No Piauí, qual é o efetivo da Polícia Federal? A gente gira em torno de 300 policiais. Mas se necessário, e sempre que necessário, para alguma grande operação, a gente consegue muito rapidamente mobilizar 4, 5, 10 vezes isso. E muito rápido, né? Essa é uma das grandes vantagens, né, da Polícia Federal e de sua capilaridade, como eu falei. Você Marcos, está no sindicato hoje, mas você já atuou como policial federal, ainda hoje trabalha em algumas áreas da Polícia Federal, além do Sindicato dos Policiais Federais. Eu queria aproveitar muito a sua presença aqui para falar sobre protocolos. O Brasil tem dificuldade com protocolos. Eu tenho certeza que não só o Brasil, mas outros países, né, os países em desenvolvimento. Protocolos sobre todos os aspectos. E para citar a importância de um protocolo, para deixar simples para você, internauta telespectador, toda vez que o avião cai, aquele meio de transporte fica mais seguro porque são adotados novos protocolos para evitar o erro que fez aquele avião cair. Por isso que é o meio de transporte mais seguro do mundo. Em outros casos, quando se trata de vidas humanas, em situações complexas, os protocolos têm muita dificuldade. A gente acompanhou na Espanha como que um protocolo foi ágil na questão de atendimento à vítima, no caso do Daniel, dentro da boate, né, do jogador Daniel, esqueci o nome, Daniel Alves, dentro da boate. E foi um protocolo que fez com que a vítima, ele é acusado, e fez com que a vítima fosse atendida rapidamente. Eu estava lendo sobre ele, ela foi levada para um lugar seguro, ela teve atendimento, a polícia foi acionada, eles criam uma rede de segurança e de proteção. A gente acompanhou o caso da Janaína, estudante de jornalismo na universidade, onde um mundo tão vigiado hoje, por câmeras e todas as tecnologias, uma morte, um assassinato desse nível que acontece todo dia, ainda acontece sem ter as provas mais rápidas ou uma investigação mais rápida, fruto dessas tecnologias e desse mundo vigiado. Então, assim, eu estou citando assim, algumas situações extremas ligadas à mulher, porque elas são recentes, mas elas também nos levam a pensar como que esses protocolos são construídos? Qual o protocolo que, por exemplo, ele pode ser um protocolo considerado global na área de violência ou não, mas que protege a pessoa humana? O que de protocolo você poderia citar para a gente? Desculpa ter feito a pergunta longa, mas eu precisava contextualizar para o nosso internauta telespectador. Perfeito. Os protocolos, eles pressupõem organização e organização pressupõe segurança. Quando a gente segue protocolos, a gente cria, como você bem falou, uma rede de segurança, não só jurídica para a nossa atuação, como uma proteção para o cidadão. Extremamente importante e cultural. Os países europeus, especialmente, é mais fácil essa adaptação, essa absorção desses protocolos pelo seu povo. O Brasil ainda está engateando, mas a gente acredita que logo, logo, a gente deva ter essa adoção. A Polícia Federal é muito comum. A Polícia Federal é uma polícia protocolar. Nós temos protocolo para a nossa atuação, de acordo com o grau de risco. A gente faz uma mensuração e aí a equipe ela é escolhida e ela é orientada para atuar de acordo com eventuais reações, como por exemplo isso, né? A nível global de segurança nacional, de segurança pública, é importante mencionar um protocolo extremamente importante, seguido por vários países, que chama-se fruto do Acordo de Palermo, ou Protocolo de Palermo, ou Convenção de Palermo, né? Que ele traz protocolos a serem adotados pelos países signatários de combate... E o Brasil não é? O Brasil é signatário. Esse protocolo, esse acordo foi assinado no ano 2000, o Brasil aderiu em 2004 e aderiu em todos os seus segmentos, em todos os seus demais protocolos. O primeiro, em linhas gerais, foi de combate ao crime organizado, às grandes organizações transfronteiriças, né? Os crimes transnacionais. E aí o Brasil adere, mas logo em seguida esse protocolo é estendido para a proteção da pessoa, que é, no caso, tráfico de imigrantes. Logo em seguida tem o tráfico de crianças e adolescentes e tráfico de mulheres. E aí para... Tráfico de órgãos?
dentro do tráfico de crianças, adolescentes, tráfico de pessoas, né? Mas Sim. especificamente esse protocolo seguiu crianças, adolescentes e mulheres, porque esse segmento ele é utilizado para trabalho escravo, prostituição e órgãos, especificamente órgãos, né? O adolescente ele tem um órgão mais preservado, né, do que uma pessoa Sim. adulta, então se utiliza muito. A gente passa a adotar. E na sequência também um protocolo sobre comércio irregular de armas e munições. O que é que traz esse protocolo, basicamente? Além de uma rede de proteção à vítima, e todos os países têm que seguir os mesmos padrões. Como, por exemplo, uma pessoa que se acha numa situação como essa, em qualquer outro país, ou mesmo aqui no Brasil, e que seja um imigrante, ela vai gozar de uma rede de proteção estatal. Ela vai ter os seus prazos de estada no Brasil prorrogados, tanto quanto for necessário. Ela vai ter assistência médica, psiquiátrica, psicológica, isso é extremamente importante. E, por outro lado, no viés jurídico, as penas e a repressão, elas seguem uma linha a ser seguida por todos esses países. Então, nós somos signatários desse acordo, extremamente importante. Agora, o que nos falta, no Brasil especialmente, é fazer valer. Já existe um dispositivo legal, decretos que regulamentam essa assistência. Repito, ela não é apenas para brasileiros que estão nessa situação, mas o imigrante que esteja em solo nacional e que esteja sofrendo com situação de perseguição, de tráfico, de servidão, de trabalho escravo, enfim, qualquer desses elementos que afrontem a condição humana, eles podem invocar a Convenção de Palermo. Eu acho interessante porque assim, esses protocolos eles não são mediatizados, eles não são conhecidos, eles parece que são guardados para quem executa o protocolo, mas é importante para o cidadão, em escala global, local, o que quer que seja, ele ter conhecimento que existem esses protocolos. Outro ponto de atenção que eu queria o seu comentário é que nós não temos culturalmente o hábito de respeitar, entender, aceitar e querer protocolos no Brasil. Então, assim, instituições descobertas de todos os protocolos de segurança. A Universidade Federal do Piauí, a minha UFP, por exemplo, teve ali uma sucessão de coisas que precisam ser observadas em relação a protocolos. Eu não sou especialista no assunto, eu sou uma jornalista que assisti, como todos nós, uma pessoa ser assassinada e não é só mérito ou demérito, digamos assim, de uma universidade, mas que a gente vê toda hora. E nesse mundo vigiado por câmeras tecnológicas, ainda são coisas que tipo assim, eu não estou falando que essas tecnologias vão evitar acontecer, mas vão esclarecer e punir os responsáveis de uma forma mais rápida. Por que culturalmente a gente não gosta, a gente não é afeito a isso? O que acontece? Nós, brasileiros, nós somos muito reativos. A gente espera acontecer um problema e aí a gente vai correr para estabelecer protocolos mínimos. As pessoas entendem protocolo como burocracia. Não, de forma alguma. E há uma certa burocracia, sim, mas necessária, extremamente importante. Então, a gente tem que parar de ser tão reativo e vamos ser proativos. É imaginável, é perceptível, sim, que eu peço licença para falar um pouquinho também da minha universidade. Sim. Sou formado por ela também, né? Com muito orgulho, com muito orgulho. Eu também tenho muito orgulho. Mas é previsível que no universo daquele, onde a gente reúne milhares de jovens, principalmente num momento festivo, com consumo de bebida, que haja o mínimo de controle, o mínimo de vigilância, porque nós estamos falando de uma instituição pública. E aí a gente precisa ter esse controle, porque qualquer fato que venha a acontecer vai causar dissabores, né, que vão afetar a imagem da instituição. E, no caso desse crime, é inimaginável que dentro de um centro universitário aconteça um crime bárbaro como esse. A gente espera que a apuração aponte responsabilidades e que, sim, a universidade adote parâmetros. Eu vou pegar como exemplo esse fato que aconteceu na universidade e vou trazer exemplo também de países de primeiro mundo, né? Os países europeus, principalmente Estados Unidos. Aquilo que funciona, a gente tem que copiar, sim, a gente tem que olhar, adaptar para a nossa realidade. Então, vigilância de câmeras é uma realidade no mundo inteiro. Né? E aí a gente consegue ter um controle mínimo. Você tem que saber quem é que está circulando em uma universidade, em uma rua, nas suas cidades. Né?
A segurança pública reclama aparatos tecnológicos dessa natureza. Estão todos à disposição. E eu acho que as instituições públicas também podem estabelecer outros critérios, outras formas de controle, né? Isso não é vigilância, repito, isso é ser proativo, é a gente se cercar de cuidados. Nós temos que tentar imaginar e prever eventuais problemas, né? Já que nós somos tão reativos assim, para que a gente consiga evitar. Então, essa morte e tantas outras, quem sabe, poderiam e podem ser evitadas. Sem dúvida. Marcos, muito obrigada pela entrevista. A gente vai ficar acompanhando mais de perto o trabalho importante que vocês fazem no sindicato, porque eu acho que é um trabalho de acolhimento, né? Vocês não têm capas de super-heróis, são pessoas, né? E tem um trabalho tão importante, tão necessário, né? No país inteiro, aqui no nosso estado também, é claro. E é importante ter esse sindicato tão atuante de vocês, e tão atualizado, e tão humanizado e preocupado com quem está ali na lida todo dia, exposto, né? Sobre todos os aspectos. Então, obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho que você faz. Muito grato. Eu vou pedir licença só para uma frase de uma música, né? Polícia para quem precisa de polícia em todos os aspectos. Esse polícia para quem precisa é quem precisa mesmo. E nós, policiais federais, somos muito conscientes do nosso papel cívico, institucional e social. E o sindicato está à frente desse processo. Então, muito grato e contem sempre conosco, que a Polícia Federal vai continuar trabalhando e trabalhando cada vez mais. Quanto mais vocês trabalham, mais a gente tem certeza que as coisas podem voltar aos eixos. Muito obrigada pela entrevista. Eu vou encerrar o programa por aqui. Essa semana você viu que a gente está tendo entrevistas incríveis. Então, assim, os nossos conteúdos dados que falam, os nossos vídeos, a gente está priorizando esses conteúdos que são importantes, que são ligados a contextos atuais. E essa é a nossa ideia, levar para você, falar sobre todos os assuntos para todas as pessoas, não só pela Rede Meio Norte às 10h30 da noite, de segunda a sexta, mas também nas nossas plataformas digitais, nessa grande convergência digital que o Grupo Meio Norte faz. Eu fico por aqui, você continua com a programação da Rede Meio Norte e a gente se encontra. Tchau, boa noite.